Olá! Olha, a gente sabe que a ansiedade é uma das coisas mais paralisantes que existem hoje em dia, né? E é por isso que, nesta análise do livro O Fim da Ansiedade, a gente vai mergulhar na estrutura que o autor Max Lucado propõe para encontrar um pouco de paz. Para começar, vamos pensar nessa imagem que o autor traz, é muito poderosa. A ansiedade, segundo ele, é como um vento frio que não para de uivar. Quer dizer, não é só um sentimento que vem e vai, é algo constante, sabe? Arrepiante. É aquela certeza de que a tempestade está sempre ali, no horizonte, prestes a chegar. Uma sensação que, infelizmente, muita gente conhece de perto. E o impacto disso tudo vai muito além do emocional. Dá uma olhada nesse número. 300 bilhões de dólares. É isso que as doenças ligadas ao estresse custam por ano só nos Estados Unidos. É um número absurdo, né? Mostra bem o tamanho do problema, tanto para a saúde das pessoas, quanto para a economia, com toda a produtividade que se perde. Certo. Então vamos começar a desvendar um pouco a anatomia desse sentimento, entender o que é essa tal era da ansiedade. Olha só que interessante essa distinção que o autor faz. É crucial para a gente entender o resto. O medo, ele é direto, sabe? É ver a cobra ali no jardim. É uma reação a uma ameaça que está na sua frente. Já a ansiedade é outra história. É aquela vozinha que fica sussurrando para nunca mais andar descalço na grama, porque vai que pode ter uma cobra escondida em algum lugar. Então, é uma reação, outra é uma premonição. E uma que acaba destruindo a gente por dentro. E o livro aponta um dado bem forte. Hoje, os Estados Unidos são considerados a nação mais ansiosa do mundo. Isso é um sinal claro de que não se trata apenas de um problema individual, mas de algo bem maior, uma questão social que talvez tenha muito a ver com o nosso estilo de vida moderno. E claro, o lado financeiro dessa história também diz muito. Os gastos com medicamentos como Xanax e Valium mais do que dobraram em apenas 7 anos. É um indicador bem claro de como as pessoas estão buscando alívio numa escala gigantesca. Então, diante dessa epidemia moderna, para onde o autor olha, ele se volta para um texto bem antigo em busca de uma solução. E aqui está. Essa passagem da Bíblia é a prescrição central, a base de toda a estrutura que o autor vai construir para lidar com a ansiedade. É daqui que tudo parte. O primeiro pilar dessa estrutura toda começa com uma ordem que pode parecer meio estranha, até contra-intuitiva: alegrar-se. Mas como assim se a pessoa está ansiosa? Vamos ver o que isso quer dizer de verdade. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de sentir felicidade o tempo todo, de forçar um sorriso. A ideia aqui é de uma escolha consciente, uma decisão de confiar que, apesar de todo o caos que a gente percebe, existe um controle maior, bom e soberano sobre o universo. Para ilustrar isso, o autor conta a história de um estudo feito na Segunda Guerra. Os pilotos de caça, mesmo com o risco de vida altíssimo, se sentiam mais calmos. Por quê? Porque eles tinham as mãos no manche, tinham uma percepção de controle. Enquanto isso, as tropas em terra, que se sentiam à mercê de forças aleatórias, sofriam muito mais com a ansiedade. Ou seja, a percepção de controle está totalmente ligada à paz interior. E aí vem a virada de chave. O ponto crucial é este. A ansiedade diminui não quando a gente tenta controlar o mundo, que, vamos ser sinceros, é incontrolável, mas sim quando a gente entrega esse controle para quem realmente pode tê-lo. É uma mudança de perspectiva total. Ok? Com essa base estabelecida, a estrutura parte para ações práticas. O foco é em 2 comportamentos principais: oração e gratidão. E para ajudar a colocar isso em prática, o autor resume as ações em 4 passos bem diretos, especialmente para aqueles momentos de angústia. Primeiro, celebrar a bondade de Deus. Segundo, apresentar os pedidos. Terceiro, largar as preocupações com ele. E por último, meditar em coisas boas. Para explicar melhor essa parte de apresentar os pedidos, o livro usa a parábola da viúva persistente. A mensagem é bem clara. Se até o juiz injusto acaba cedendo pela insistência, imagina um Deus que, segundo o texto, realmente quer ouvir e se importa com o que temos a dizer. Agora, sobre a gratidão, o poder dela é simplesmente transformador. A gratidão tira a gente daquele rio do "e se", sabe? Aquela correnteza de especulação e preocupação, e nos planta num lugar seguro, no vale fértil do "o que é" do que a gente já tem. Muda a perspectiva da falta para a abundância. Certo.
O pilar final dessa estrutura trata do campo de batalha, que é a nossa mente. Aqui, a estratégia é sobre como guiar ativamente os nossos pensamentos. A ideia aqui é bem prática. Usar essa lista de qualidades de Filipenses 4:8 como se fosse um filtro. Quando a ansiedade começar a aparecer, a proposta é direcionar o pensamento de propósito para coisas que se encaixam aqui, coisas que são verdadeiras, nobres, puras, admiráveis. E o princípio por trás disso é simples: uma coisa desloca a outra. Ao encher a mente intencionalmente com pensamentos bons, verdadeiros e nobres, literalmente não sobra espaço para a ansiedade crescer e tomar conta. Um pensamento não pode ocupar o mesmo espaço do outro. E tudo isso, todo esse processo, nos leva ao resultado final, a promessa que é o desfecho de aplicar essa estrutura na vida. E aqui está a definição dessa promessa. Não é sobre ter uma vida sem problemas, ninguém tem isso. É sobre ter uma paz que protege o coração e a mente durante os problemas. Uma calma que resiste porque a sua fonte não é terrena, não depende das circunstâncias. O autor encerra com uma memória de infância muito bonita. Ele lembra do pai dele verificando todas as fechaduras da casa à noite e dizendo: "Está tudo trancado, podem dormir agora." E ele usa isso como uma metáfora perfeita para o cuidado de Deus, que vigia o nosso mundo e nos permite descansar com a segurança de que tudo está sob a sua guarda. E a gente termina com essa reflexão, uma pergunta que fica no ar. E se o verdadeiro caminho para a paz não for ter uma vida sem problemas, mas sim desenvolver uma confiança plena em quem cuida de tudo? Uma ideia para se pensar.